Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Alves. E eu sou a Sabrina Galdino. E esse é seu Viver de Jornalismo? Pode. Pode, é isso aí. Nosso tema de hoje, mais um tema que deve gerar uma certa polêmica aí no seu coraçãozinho, qual que é? Sempre focado em assessoria de imprensa. Nosso tema de hoje é por que você, ou alguém que você conheça, que queira ser candidato agora em alguma eleição, principalmente agora nas eleições municipais, por que precisa de uma assessoria de imprensa? Hoje a gente vai falar muito aqui do papel do assessor de imprensa, né, Patrícia? Na campanha política ou na pré-campanha política. Então, vamos embora, Sabrina. Bom, primeiro, aqui a gente poderia começar, né, falando de duas situações diferentes. Existe a necessidade, quando a gente fala de político, né, a necessidade de você ter um posicionamento. Sim, né, para começar a candidatura, Para começar a candidatura, um posicionamento. Você começa definindo ali, primeiro com o partido, né, quais são as suas promessas de campanha, sobre o que você vai falar, qual é o público com o qual você quer se conectar, e aí você precisa de um posicionamento. Porque existem dois tipos de votos, pelo menos, né, Sá, os dois mais comuns. Tem aquele voto por conexão, que é o político que você gosta, e tem o voto de protesto, que é aquele que você não está nem aí, você quer ver mais, é o cirquinho pegando fogo mesmo. Ou você faz aquela escolha, né, para não votar em nenhum, você vota no outro, que não deixa de ser uma forma de voto de protesto. Não gosto, não quero que ele ganhe, então vou apoiar o candidato da oposição, né, em relação àquele que eu gosto ou não. E é isso. A questão é, e você, né? Você que está, ou alguém que você está, que está no seu escopo aí de trabalho, que vai se candidatar a uma eleição, como é que você vai trabalhar com ele? Primeira coisa, então, é você definir junto com ele qual é o posicionamento. Isso é muito importante. Isso é importante também, né, Paty? Para a gente falar até... A gente sempre fala aqui sobre tom de voz, essas coisas assim. E o posicionamento vai ajudar também na definição desse processo da comunicação, não é isso? Quando você olha, por exemplo, para um conjunto de políticos, a gente consegue perceber que cada um tem um arquétipo, né? Isso. Tem alguns políticos que são mais elegantes, aí tem essa coisa da governança, da liderança, e tem os políticos que são os mais gritões, né? Que é sou do povo. E você percebe que assim, ambos têm que fazer a mesma atividade, que é legislar ou trabalhar ou governar em nome da população, em nome não só dos eleitores, mas de todo aquele povo aonde ele foi eleito. Mas ele tem que se conectar com alguém. E essa primeira conexão, ela vem através de posicionamento. E aí, me lembra algo importante. Para posicionamento, você precisa construir o que a gente chama, dentro da assessoria de imprensa, o marketing também fala muito sobre isso, imagem, reputação e marca. Sim. Porque, por exemplo, se nós falarmos Paulo Maluf, você que está ouvindo aí o nosso podcast, você tem uma ideia de Paulo Maluf? Você tem um raio-x na sua cabeça desse político chamado Paulo Maluf? Muita gente se lembra, inclusive a minha mãe falou isso ontem, né? Muita gente se lembra daquele bordão que acabou virando popular, que é o político do rouba mais faz. Nossa, sim. Né? Aí tem lá o Jânio, né? O varre, vassourinha. Então, a gente está falando de slogan, mas existe a forma como ele se coloca, como ele governa, se ele já passou por algum governo, vai criando uma imagem, criando uma reputação e deixando uma marca naquele político. Só que quando chega nas eleições municipais, por exemplo, começam a haver muitas novas candidaturas, principalmente para a cadeira de vereador, né, Sá? Sim, é verdade. E tem muita gente, como você precisa, os partidos precisam de muitos candidatos, e às vezes até para atrair voto, você tem alguns candidatos ali que não têm nenhuma reputação política ainda, né? Ele pode ter ali no bairro dele, onde ele está, mas politicamente ele não tem nenhuma imagem ainda forte, não construiu uma reputação, porque muitas vezes ele nem passou ainda por nenhum mandato, logo ele não tem uma marca dentro da política. Então, o que você precisa fazer se você é um assessor de imprensa, por exemplo, que você quer trabalhar com essa área política, essa é a hora da gente começar a buscar clientes. E se você é um político e que pretende se candidatar nas eleições agora, você precisa procurar por uma assessoria de imprensa. Porque tem uma coisa interessante, Sá, na área da política, principalmente quando a gente fala de editores, de redações,
as redações elas vão buscar geralmente a polarização, porque é o que vai dar mais ibope, é o que vai vender mais jornal. Então, você percebe que, você pega lá nas últimas eleições presidenciais, se falava muito de Lula e Bolsonaro, porque essa polarização, ela vende notícia e a mídia entende que quanto mais ela até bate nisso, tende a ficar entre esses dois, né? A disputa final, vamos dizer assim. Todas as pessoas vão buscar somente isso, né? Nos dois lados, né? Entra numa discussão muito popular, né? Nesse processo. Só que assim, e a galera que está no meio do caminho, se a gente pensar até na questão da candidatura do Bolsonaro, né? Lá atrás, como é que ele foi fazendo essa construção quando ninguém nem achava que ele poderia ser eleito? Ele vem para o voto, ele vem buscar, né, o voto de direita, mas ele também conquista ali vários votos de protesto. Mas porque ele foi construindo a reputação, a imagem dele através de posicionamento. E ele tem vários posicionamentos fortes, né? De conservadorismo, né, em relação à saúde, aborto. Então, ele vai trazendo tudo aquilo que faz parte do posicionamento dele para gerar conexão. No caso de vereador, gente, vocês precisam começar esse trabalho muito antes. Você que é assessor de imprensa tem que começar muito antes, porque se a redação ela tende a focar principalmente no polarizado, aquele que está no meio do caminho, no meio termo, que é o morno, vai ficar esquecido, não vai virar matéria. Principalmente os que estão começando, né, agora, principalmente as pessoas que estão começando, primeiro mandato. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a construir a sua imagem e a sua reputação, colocando posicionamento a partir de já. Então, por exemplo, se a Sabrina hoje fosse sair candidata a vereadora aqui na cidade, preciso começar a trabalhar a Sabrina. A Sabrina, e não que a gente tenha que fazer isso é importante que se diga, né? Lembrando que a assessoria de imprensa que a gente prega é uma assessoria de imprensa jornalismo, mas fazer com que a gente pegue esse posicionamento da Sabrina, então, qual é? O que a Sabrina luta? O que ela acredita? Alinhar esses dois pontos, né? Esses dois pontos. E aí a gente começa a criar, talvez, eventos, né, onde você possa já, a partir de já, trazer essa sua marca, fortalecer essa sua marca, Sabrina Galdino. Porque se nós deixarmos isso para o período das eleições, a chance disso acontecer é muito menor. Primeiro, porque as redações elas já não estarão tão mais abertas, a partir do momento que você lança a sua candidatura, eles já não estão mais tão abertas, né, ou abertos a trazer notícias suas. Geralmente, né, a gente prefere, os jornais preferem notícias que não são tão notícias mais polêmicas, notícias que trazem aquele buzz, né, para o leitor, de cases que está acontecendo. Então, é importante que você comece a fazer essa movimentação a partir de já. Quais são os lugares que você pode ir? Agora, o ideal mesmo, é você entender que, geralmente, na primeira candidatura, você não vai levar, principalmente se é vereador. Agora, se você pretende fazer isso, não, eu gostaria de ganhar no primeiro mandato, tem que começar esse trabalho, gente, de imagem, reputação e marca, pelo menos um ano e meio antes das eleições. Então, quem quer ganhar essa eleição teria que estar participando, por exemplo, de todas as sessões da Câmara de Vereadores. Teria que estar lá na plateia, né? Tinha que estar lá falando, retrucando, perguntando. E não é tumulto, é realmente colocando o seu posicionamento. Então os vereadores hoje vão votar a lei que vai trocar, por exemplo, tem umas leis que são ridículas, né? Vamos trocar o nome vamos trocar os bancos da Praça de Rio Claro, porque os comércios que ali estão já não existem mais. Gente, faz parte da história da cidade. Então, cadê alguém que vai lá e vai dizer, gente, isso é loucura, isso faz parte da história, não tem nada mais interessante para você propor para Rio Claro, que não tire só dinheiro dos cofres públicos e que realmente possa trazer algo de bom para alguém? Então, a gente fala de vereador, né, para o teu bairro, para a tua comunidade. Então, se você pretende, né, ingressar nessa área política, imediatamente contrate um assessor de imprensa para dar início a essa história de imagem, reputação e marca. E esteja pronto para apanhar. Sempre também gera muitas polêmicas, né, Patrícia? Envolvendo os candidatos, né? E agora, gente, em tempos de inteligência artificial, né? E com os grupos de WhatsApp da tia, da avó, está cada vez mais fácil você cair em fake news. A gente sabe que hoje a história da fake news é um problema, cada vez mais difícil de ser solucionado, porque você veja
com alguns minutos da voz de alguém, você consegue replicar, pegar um vídeo da pessoa e fazer com que a boca dela se movimente dentro de um texto novo. Então, a inteligência artificial tem deixado cada vez mais difícil, às vezes, nós identificarmos o que é falso do que é verdadeiro. Então, fica aqui o nosso alerta para quem está ouvindo, não caia em fake news, cheque todas as informações, mas a gente tem que estar pronto para apanhar, porque o teu adversário geralmente vai fazer um dossiê. Infelizmente, a gente tem um estilo de política onde as pessoas não estão preocupadas em mostrar o que ela pode fazer para você, mas o que, né, atacar o outro, né, desmoralizar o outro, como se fosse uma guerra mesmo, né, destruir o inimigo. Que lindo seria se nós tivéssemos uma política onde nós pudéssemos cada um trazer as suas ideias, debatermos as nossas ideias, debater posicionamento, e aí o leitor escolhe quem ele quer. Né? Infelizmente, a gente tem uma política onde ainda se vê muita troca, muita compra de voto, né? É legal, mas a gente sabe que acontece. Muitos casos, inclusive, conseguem ser comprovados, às vezes tem problemas até e processos, mas estar atento a esses melindres da política. Eu me lembro que numa eleição que nós tivemos aqui na nossa cidade, um dos candidatos, né, uma das coisas que rodava aqui era que o candidato aparecia em um vídeo, fulano vai mostrar, o candidato X vai mostrar vídeos onde ele aparece numa casa de swing com a esposa. Gente, como se esse vídeo ele nunca apareceu, né? Mas eu lembro que existia todo um terror, assim, as pessoas interessadas em saber, será que ele realmente frequenta? Falo, gente do céu, o que ele faz em 4 paredes é problema só dele. Eu quero saber o que ele tem para fazer na nossa cidade, né? Caso ele seja eleito. Mas as pessoas, às vezes, elas se pegam dessa pequenez do ser humano, né, da fofoca, é isso que às vezes atrapalha a questão das campanhas. E o assessor de imprensa, Sabrina, tem que estar pronto para gerenciamento de crise o tempo todo. É importante também a gente até falar aqui, Patrícia, dos pontos que a gente tem que estar de olho, né? Que é os pontos sensíveis do nosso cliente, daquilo que a gente sempre trabalha, né? A gente sempre fala muito de pontos sensíveis, né, gente? Nós falamos no caso da Luana, da GQ, quando nós mencionamos esse caso. No caso de político, gente, é muito ponto sensível, né? Toda hora. Tudo é ponto sensível, porque eu tenho a impressão de que existe uma amarração ali entre eles. Nos bastidores, a gente ouve muito falar sobre que tipo de amarração acontece, mas ninguém nunca tem nem prova, então a gente não pode, né, nem mencionar, nada é comprovado, mas tem muitas coisas que acontecem, a gente sabe, ali nos bastidores. Então, e a política, infelizmente, essa busca pelo poder, ela não é um jogo limpo, né? É um jogo bastante sujo. Por isso que, para ser assessor de imprensa da área política, tem que ter bastante saúde emocional, porque vai lidar com gerenciamento de crise o tempo todo. O tempo todo. Ter mesmo, né? Esse jogo de cintura também, né? Tem que saber lidar com essas gestões, com essas crises o tempo inteiro. Eu trabalhei algum tempo com política, né? Mas só para saber qual que era. Não gostava muito não de atender essa área, até porque eu sempre senti que nas redações os jornalistas eles estão sempre buscando o grande furo de reportagem, né? O grande áudio vazado, a grande foto que alguém tirou e ninguém viu, o vídeo que foi, né? Que alguém te entregou ali. Então existe todo esse romantismo na área política do grande furo de reportagem que vai derrubar alguém do poder. E com isso a gente as redações elas acabam ficando muito fechadas para as boas ideias, para divulgar realmente o que aquele político está fazendo de bom. E eu entendo que às vezes, né, a redação, eu já ouvi uma redação falar assim, não, mas fazer bons projetos é obrigação desse político. E é verdade, né? É um trabalho dele. Só que divulgar aquilo é uma prestação de serviço. Porque aquilo que o político está fazendo, em teoria, beneficia para a população. Né? E se o veículo de comunicação está ali para divulgar o que é relevante para a população e o nosso político está ali para trabalhar pela população, divulgar o que ele está fazendo é uma matéria informativa. Não preciso ter grandes reportagens, se eu não quiser, mas pelo menos matérias informativas são necessárias. Sim, seria muito importante. Mas a gente sabe que tem essa questão, né, Patrícia? Dentro ali dos veículos de comunicação. Então é fundamental você ficar atento, se você quer, né? Se você está indo para a área política, que às vezes quem está vendo
está ouvindo esse podcast e é alguém que está buscando, né, um cargo político, você tem que ter um assessor de imprensa. Tá? Alguém. Gente, uma coisa que é importante nós falarmos também, o assessor de imprensa não é o assessor do político, são coisas diferentes. O assessor do político é aquele que vai ajudar a atender a população, né? Vamos pegar o caso de um vereador ali, né? Quando o vereador ele se elege, ele tem direito a contratar os assessores dele. O assessor de imprensa é uma outra função ali dentro. Não é o assessor do político que vai fazer, por exemplo, que vai fazer o agendamento, que vai acompanhá-lo nos bairros, que vai, enfim, que vai fazer, que vai ajudar na concepção dos projetos. Esse é o assessor do político. O assessor de imprensa é aquele que vai fazer a ponte entre aquilo que está sendo feito ali dentro do gabinete e a imprensa. De preferência, um bom relacionamento, né? Busquem um bom relacionamento, busquem trazer a imprensa para perto de você. Se você é o assessor de imprensa, construa uma relação sólida, sem mentira. Existe uma linha muito tênue, não existe off quando a gente fala de assessoria de imprensa e imprensa, né? Então, olha, vou te contar uma coisinha, mas em off. Geralmente isso não existe, tomem cuidado com isso. Claro que existe uma relação, às vezes, de confiança, mas tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre, dependendo do teor da informação, às vezes perder a tua amizade é mais interessante do que perder o furo de reportagem. Isso é muito importante. Patrícia, eu também queria que você falasse para as pessoas que estão buscando ser assessor de imprensa nessa editoria, né? Já é para começar ou já está tarde? Nossa, não, se você quer... Olha, gente, você que está ouvindo esse podcast, quer trabalhar com assessoria de imprensa na área política, tem que começar agora. Aproveita que tem uma turma aberta aqui do nosso Viver de Jornalismo, né, do nossa escola do AIF. A gente tem um curso hoje de extensão universitária em assessoria de imprensa, mão na massa, 20 dias você está pronto para começar já a buscar o seu primeiro contrato. Então, eu acho que esse é o caminho mais rápido para você se formar em assessoria de imprensa hoje, num curso de extensão universitária, né, com um certificado que é emitido por uma universidade e é reconhecido pelo MEC. Então, tem que entrar agora. Vai ficar tarde, porque a gente vai fechar essa turma, a próxima que abrir, que é já no finalzinho, no comecinho de junho, você já teria que estar pronto para começar a trabalhar. Então, o ideal é corre e entra agora. É porque é importante a gente ter as habilidades corretas, né? Não Não, adianta só gostar da editoria. Não adianta só gostar da editoria, porque se você vai fazer assessoria de imprensa para um político sem saber fazer assessoria de imprensa, a chance de você acabar com a carreira dele e a sua junto ao mesmo tempo é muito grande. Porque são muitos melindres, né? São muitos... Sim. E eu não estou dizendo aqui, mas o assessor de imprensa, então, ele tem que mentir, Patrícia, é isso. Não, ele tem que ser transparente, ele tem que ser ético, mas ele tem que saber jogar esse jogo, né, das redações. Como é que eu crio umas pautas interessantes, sem que isso pareça só uma pautinha de elevador, obrigação do meu cliente, do candidato. Então, isso é importante. Principalmente se ainda é um candidato desconhecido, que tipo de pauta, quais são as big ideas que você pode gerar para que realmente ele comece a ter destaque. Não, mas eu vou fazer isso através das redes sociais. Você pode fazer isso através das redes sociais. E deve também, e deve fazer. Mas não tem nada que substitua você estar em veículos oficiais de comunicação. Sim, não fosse isso, a gente não veria toda vez que nós temos eleições grandes, né? Por exemplo, agora as eleições de São Paulo, mesmo eleições para presidente, o quanto é importante a participação nos debates, o quanto é importante aquele político ser citado nos grandes telejornais, né, principalmente, nos grandes jornais, porque são os lugares onde as pessoas habitam, né, o leitor habita, sim, o eleitor também habita, e que passa pelo crivo do editor-chefe. Então, não é só... abre a câmera aí, abre a internet e vamos embora, fala o que você quiser. E até que a audiência das pessoas nessa época de eleições, elas estão buscando, né, Patrícia, a informação nesses veículos de comunicação, justamente para entender um pouco mais do aquele político, de saber quem que elas vão votar, né? Isso eu acho que é importante. A gente não tem os dados aqui, mas, se eu não me engano, na última eleição a gente teve esse aumento da audiência. Sim, e você sabe que as pessoas, elas estão... Eu acho que é interessante, nos últimos anos as pessoas têm se interessado cada vez mais por política. Sim. Infelizmente, de uma maneira muito polarizada, né, e de todos os lados, com políticos de estimação, de todos os lados, né? Então, isso é uma coisa que prejudica também um pouco esse processo, porque você acaba
ganhando voto ou perdendo voto, porque gosta ou não gosta de você, gosta ou não gosta da tua voz, gosta ou não gosta da forma como você se apresenta, se você é arrogante, se você não é arrogante. Por isso que é importante esse trabalho de media training para o político, sabe? De você entender qual é o tom de voz dele, para o público com o qual ele quer falar. Então, se você tem, por exemplo, um político que vai defender a causa animal, ele não pode ser um político estridente, um político bravo, um político com movimentos muito, muito grandes, muito largos, né? Tem que ser uma pessoa com um arquétipo mais do cuidador, né? Por exemplo. E aí ele vai se conectar mais com esse público, que são os cuidadores de animais, né? As pessoas que cuidam de pets, os abrigos. Então, dependendo da causa e do seu posicionamento, você vai ter que fazer um ajuste. Não é mudar de personalidade, gente, porque hoje as pessoas não são bobas. Elas sabem quando, ou pelo menos elas sacam quando você está mentindo só para ganhar um voto. Mas fazer um pequeno ajuste para que aquilo que você sente seja percebido da maneira como você sente, isso é importante. Traga identificação com as pessoas, né? Sim, sim. Muito Porque bom. às vezes, né, a gente parece que tá bravo, mas não tá, né? Tem alguém aqui que fala assim, não, parece que eu tô gritando, parece que eu tô bravo hoje. E eu nem tô bravo. Então, essa modulação, como a gente chama no media training, do tom de voz, essa modulação do teu arquétipo. Às vezes o meu arquétipo é de governante, mas ele está muito beirando a arrogância. Eu posso ser um governante sem ser arrogante, né? Eu posso ser um governante mais próximo do líder e mais distante do arrogante, né? Do sucesso a qualquer custo, enfim. E é uma coisa interessante que eu tenho percebido que as pessoas elas têm ficado mais atentas a esse tipo de estratégia. Todo mundo? Não, gente, não é todo mundo. A gente não está no país da Alice, né? Do País das Maravilhas. Mas a gente sabe que existe um público já que fala, gosto desse político, mas essa forma de atacar já não me agrada mais. Então, às vezes, vale a pena hoje em dia repensar a forma como você vai fazer a sua campanha. Faça isso junto com o assessor de imprensa, que é um profissional especializado em comunicação com a mídia e que vai poder te ajudar a construir uma estratégia mais assertiva para que você chegue para a votação comprado, se é que a gente poderia usar essa expressão, né? Comprado pelo eleitor. O eleitor já entendeu o que você quer, já aceitou você, já está conectado com você. Então, quanto mais habilidade esse assessor tiver em trazer essa sua essência e saber mostrar essa essência nas matérias que ele for produzir, nos eventos que você for participar, melhor para você, mais próximo do cargo você vai ficar. É isso, muito bom, Patrícia. É isso! Fechou, Sá? Fechou, muito bom. Boa, acho que essa gente. análise aqui para a gente falar da assessoria de imprensa, desse ano de eleição, acho muito interessante esse tema. Importantíssima. E se você que está ouvindo esse podcast, se você está vendo pelo YouTube, quer fazer alguma pergunta para a gente ainda sobre esse tema, manda aqui nos comentários desse vídeo. Eu com a Sabrina, a gente vai estar sempre olhando, né, nos comentários. Sim. E respondendo isso para vocês. Segue a gente também lá no nosso canal do Instagram, @viver-do-jornalismo. É isso aí. Um canal onde a gente fala o tempo todo sobre assessoria de imprensa, sobre jornalismo, sobre como viver de jornalismo. Por que você está fora, meu amor, dessa profissão ainda? Não, eu sei porque você está fora, você não sabe ainda? Segue a gente lá que você vai descobrir. É isso aí. E eu também queria convidar vocês também a curtir o nosso canal aqui no YouTube, curtir esse vídeo e seguir a gente aqui também. É isso aí. É isso aí. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E essa foi mais uma edição do Seu Viver de Jornalismo. Pode. Pode. É isso aí, galera. Beijo. Até quarta-feira. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.